A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, prezados companheiros pastores, obreiros, e quem vos saúda com bastante alegria é vossa irmã em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e no versículo 33 e 34. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se não for muito incômodo, converse com outros irmãos, outras irmãs, para que possa também se inscrever neste canal para receber a bênção de Deus. Então vamos à leitura. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Meus irmãos, este capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele tem muitas parábolas. E Jesus ensinou muito por parábolas. E aqui nós temos algo importante, ele está falando a respeito do fermento. Normalmente, quando lemos nas Escrituras, o fermento não é boa coisa. Jesus disse: olha, tomai cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus. A palavra de fazer festa com os asmos da sinceridade e não com os fermentos da maldade. Mas acontece que a palavra, nos vários ensinamentos dos sacrifícios, lá no Velho Testamento, em Levítico, e tomando por base também Levítico capítulo 7, versículo 11, tem a lei do sacrifício de paz. Até onde eu sei, era a única oferenda, o único sacrifício que podia ter o pão levedado. Então, esta lei do sacrifício de paz podia usar fermento. Então, mediante isso, eu quero comentar um pouquinho sobre o fermento, meus irmãos. Jesus tomou por base aquela mulher. E esta mulher pegou 3 medidas de farinha e preparou e colocou o fermento. Então, diz a palavra: introduz 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, o fermento misturado. O fermento nós conhecemos na nossa vida prática. O fermento, se alguém quer fazer pão, quer fazer bolo, tem que colocar fermento. Durante um tempo eu usei o chamado fermento de batatinha, quando viajei para Foz do Iguaçu, ia pregar lá a palavra do Senhor. Então, nós passamos numa cidade chamada Terra Roxa, e ali, hospedada assim de passagem na casa de uma irmã, ela informou para minha esposa como é que fazia o fermento de batatinha. Realmente sai um fermento tão bom, que sai um pão bonito, muito bem, e lamentavelmente nós perdemos a fórmula. Então, o fermento faz parte da nossa vida cotidiana, tanto no pão, como fermento no outro sentido também. Fermentou, estragou, está murmurando demais. Mas aqui nos fala a respeito do reino do céu. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Meus irmãos, se ela amassou aquele pão ou aquele bolo e não colocou fermento, o pão não vai crescer, o bolo não vai crescer, fica chamando encruado, não cresceu, porque precisava o fermento. Então, o fermento é de uma maneira que ele entra no meio da massa do pão e desenvolve para o crescimento. Vai ao fogo, ele cresce, está tudo bom, gostoso, comemos.
E o que é que tem isso a ver com a igreja? O que é que tem isso a ver com o reino do céu? Jesus foi bem claro. Ele falou que o reino do céu é semelhante a fermento, como a mulher introduziu em 3 medidas de farinha. Meus irmãos, o mundo está aí. O mundo é a massa, digamos assim. Mas sem fermento, e só tem o fermento da malícia, do pecado. Mas a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus penetra. Se nós tomar por base essa parábola do fermento, fala em respeito de crescimento. Para a igreja crescer, para a salvação de alma, então nós temos que entrar com a palavra. Eu vou comparar agora, até certo ponto, meio grosseiro, a palavra com fermento. Assim como o fermento na massa faz a massa crescer e dar o pão bom, a palavra de Deus sendo pregada, ela entra num sentido como fermento, uma comparação, e é aí que vai dar o crescimento, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que coisa gloriosa, né, meus irmãos? Precisamos disso. Jesus está dizendo o quê? Até certo ponto, numa comparação, o mundo é a massa. E o fermento, este fermento, o bom fermento, não o fermento da maldade, está com a igreja, que é a palavra, pregando a palavra, vai penetrar na massa e a massa vai se converter. Eu poderia trazer outra palavra também. A massa, sem fermento ela não cresce. Meus irmãos, a igreja, ela não é o reino do céu, nós temos que ter disso. Ali é uma comparação, uma diferença para o reino dos céus, o reino de Deus para a igreja. Mas, dentro de um sentido, há certo momento que se mistura. Então, a igreja, o que é que tem? Por que a igreja cresce, meus irmãos? Vamos conversar um pouquinho agora. Verdades que muitas vezes estão sendo esquecidas. Por que a igreja cresce? Ela cresce porque o pastor é famoso? Não. Ela cresce porque o pastor é um bom pregador? Não. Ela cresce porque é uma igreja bonita? Não. Então o que é que faz essa igreja crescer, operar? É algo espiritual que está no meio da massa, no meio do povo, que ninguém vê. Quando o fermento é colocado na massa, se mistura com a massa, ninguém vê mais o fermento. Mas a igreja, ela tem que ter a unção, tem que ter o Espírito Santo. Eu quero comparar agora num sentido, me permitam a interpretação, o Espírito Santo estando misturado, envolvido nesta massa chamada igreja, meus irmãos. A igreja vai ter crescimento, vai ser uma bênção. Então nós precisamos do Espírito Santo, precisamos no Espírito Santo para a igreja crescer, a igreja desenvolver, a igreja ser uma bênção, a igreja ganhar alma, para que o reino do céu, digamos agora assim nas palavras de Jesus, tenha crescimento. E quando o Espírito Santo está nessa massa que nós chamamos agora igreja, é uma bênção. O pastor pode não ser muito famoso, pode não ser muito bom pregador, mas está nas mãos dele, do Espírito Santo, é usado, ele sacode, ele movimenta, ele opera, porque é o Espírito Santo, comparando até certo ponto com esse fermento, aquele bolo levedado na oferta do sacrifício de pai, digamos assim, ele faz a obra do Senhor crescer. Oh, que coisa! Meu irmão, minha irmã, vamos pensar nesse fermento bom, um comparativo, o Espírito Santo. E ninguém vê o Espírito Santo, vê a ação do Espírito Santo. Ninguém vê o fermento no bolo, no pão, mas vê a ação dele fazendo crescer. Se o Espírito Santo estiver contigo, meu irmão, minha irmã, se estiver contigo, prezado pastor, prezado companheiro, a obra vai crescer. É ele que opera. E toda a glória, então, para ele. Amém, amém, amém. Graças a Deus por isso. Eu vou terminar esta mensagem por hoje. E que o Senhor abençoe a todos. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor,
eu tenho pregado sobre o fermento e fiz uma comparação, Senhor, do fermento que dá crescimento, assim como o Espírito Santo no meio da massa que a igreja dá crescimento, assim como a tua palavra sendo anunciada no meio da massa que é o povão, Senhor, e começa a ter conversão. Abençoa teus servos, as tuas servas que me ouves e enche do teu Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.